Muito bem, queridos, quando nesta manhã eu estava ainda orando em casa, disse, bem, Jesus sabe de tudo que eu e você precisamos. Ele conhece a minha e conhece a sua vida. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu quero falar hoje sobre a soberania divina, um soberano, o Criador dos céus, da terra, o que fez todas essas maravilhas que nós vemos e que muitas vezes nós nos acomodamos e deixamos de olhar para a santa e bendita palavra de Deus. Então, um Deus soberano, criador, é o que nós queremos adorar. E queremos realmente reconhecer aquilo que Deus faz. E uma das coisas interessantes, porque a minha leitura primeira com vocês é Ageu capítulo 1. E o pastor Vinícius que me deu essa Bíblia, eu fui abrir aqui, eu abri exatamente, não é porque é coincidência, não é isso? Exatamente em Ageu. Inclusive, como é uma Bíblia de estudos, tem aqui uma parte que eu ia comentar com vocês, mas vou ler daqui a pouquinho isso aqui, porque Deus tem os seus caminhos, a sua forma de agir, a sua forma de falar. Eu quero que Deus fale com você, comigo, para que nós possamos sair daqui hoje, diferente do que nós entramos. A igreja do Senhor, que está na face da terra, é a responsável pelo evangelismo. Então temos aí as instituições como a Sociedade Bíblica do Brasil, como as igrejas estabelecidas, que levantam e proclamam o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre faço uma observação, porque capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, do verso 19 ao verso 21, lá está falando dos frutos ou da obra da carne. E uma das frases lá é facções. Existem algumas comunidades, alguns lugares aqui, que pessoas se levantam, dividem igrejas e formam certas comunidades dizendo que Deus mandou. Mas quem faz isso é a carne, não foi Deus. E uma das coisas que me preocupa, porque no final Paulo diz que os tais não herdarão o reino dos céus. Então tome cuidado com tudo aquilo que acontece. Sempre eu tenho dito, nós damos transferência, se alguma pessoa precisa de transferência para uma igreja, nós damos. Mas para esse tipo de divisão, você tem que pedir demissão de membro da igreja, porque nós não vamos dar, porque lá, ainda que diga que Deus mandou, mas apenas disse. Mas nós vamos olhar o que a Bíblia diz para nós nesta manhã. Fica em pé mais uma vez e abra a sua Bíblia no livro de Ageu, e a gente vai ler os primeiros 11 versículos desse capítulo. Outra coisa que eu estava esquecendo, peguei aqui agora que eu olhei aqui, nós vamos ter a vigília, 7ª vigília da restauração. Vai acontecer agora, dia 28, no último sábado deste mês. O local, Place Eventos, o horário vai começar às 23h50, entrada, então, até 23 horas ou até 23h40, saída às 6 horas da manhã do local. O que vai acontecer? Quando encerrar o culto, pastor Xavier vai estar lá e ele vai colocar alguém desse lado de cá. Eu disse para eles, olha, tem que estar dos dois lados. Então, você já pode procurar, tanto o pastor Xavier já disse, sabe quem vai estar aqui? Então, depois o pastor coloca alguém e você vai ter todas as informações que você precisa, e nós esperamos que seja mais uma vez uma grande e uma maravilhosa bênção, como já foi nas outras edições desse momento. Leiamos então o que diz Ageu capítulo 1, os primeiros 11 versículos. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma,
ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Diz o Senhor: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Oremos a Deus. Pai querido e Pai eterno, nós estamos aqui na Tua presença e nós queremos entender melhor a Tua vontade, melhor os Teus propósitos, melhor o Teu plano, melhor aquilo que Tu tens para a nossa vida. Jesus, então agora te rogamos que fales ao nosso coração através da Tua palavra e nesta manhã possamos sair daqui mais que vencedores, transformados naquilo que precisamos ser transformados. Ó Deus bendito, avivados pelo Teu Espírito Santo, e assim recebendo a Tua graça, porque Deus, Tu és o grande Deus, e todos devem conhecer a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua virtude e a Tua misericórdia, e isto é necessário então, que nós tenhamos de Ti a bênção e a graça. E agora, Senhor amado, a Tua manifestação no poder glorioso do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, para louvor, honra, glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho uma pergunta antes de você cantar. Você conhece o Deus Todo-Poderoso? Ou você tem, de alguma forma, direcionado a sua fé para outros caminhos e não o que nós vamos cantar agora? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra,
criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Louvado, louvado, louvado seja Deus. Para o seu louvor. Deus está aqui conosco? Não. A sua presença é real. E eu quero, então, que você se assente agora na presença de Deus. Amados, não há Deus maior. Uma pergunta, às vezes, fica no ar. Deus conhece alguém superior a Ele? Não, porque não existe. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Outra palavra que eu tenho mencionado até, tudo é possível para Deus, não temos a menor dúvida. Mas tem uma coisa que é impossível. E Hebreus deixa isso aqui muito claro. É impossível que Deus minta. Deus não mente. Isso é impossível. Então, como Ele não mente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, e no capítulo 1, versos 1 e 2 do livro de Gênesis, a palavra de Deus está muito, muito clara. No princípio, Deus criou os céus, criou essa terra na qual vivemos, Ele fez todas estas coisas e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse Deus Criador, que é Deus soberano, que na verdade ocupa o primeiro lugar, mas não na vida de todos. E Ele precisa ocupar o primeiro lugar na minha vida, Ele precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. Quando a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, se Deus for colocado acima de tudo e de todas essas coisas, não temos a menor dúvida que Ele vai manifestar o seu poder. Então, quando olhamos para o nosso Brasil hoje, olhamos para o mundo que nós estamos vivendo, realmente precisamos entender isso, que Deus precisa ocupar o primeiro lugar e exercer esse poder supremo de autoridade na minha e na tua vida, porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, quando eu disse, quantos e quantos aqui não tem Deus em primeiro lugar? Quando fiz a pergunta para todos nós, porque é isso mesmo, nós estamos diante desse Deus vivo, desse Deus poderoso. Acreditamos só em Deus ou nós colocamos outras coisas
antes de Deus. Me faz lembrar, já faz isso aqui não sei quantos anos atrás, mas tem algumas coisas que marcam a vida da gente. Quando uma irmã, chegando em casa, na época do melhoral, então você vê que isso aqui faz um bom tempinho, quase nos dias de Noé, mas está tudo bem, e de repente seu filho teve problemas, dor, tal, aí foi procurar melhorar, não achou nenhum analgésico, não achou nada. Bem, já que não achei nada, vou buscar Deus. Gente, isso é nós. E é uma filha de Deus, não tinha nada de vida torta, nada de coisa errada. Mas nós, dentro daquilo que fazemos, muitas vezes, nós deixamos de buscar a Deus em primeiro lugar, não colocamos Deus antes de tudo, mas buscamos outras coisas antes. Não pode tomar melhoral? Pode. Quem disse que não pode? Só que acontece o seguinte, eu primeiro preciso buscar a Deus. Eu primeiro preciso buscar a Deus. Você também. Se dermos o primeiro lugar para o nosso Deus, nós teremos a vitória. Deus criou o ser humano. Então, dentro disso aqui, um soberano, Deus Criador, a quem devemos adorar e dar-lhe todo lugar e dar-lhe toda obediência. Aí nós temos bilhões de pessoas na face da terra, que entraram por uma porta e que vão sair por outra. Que temos apenas duas portas, uma de entrada e uma de saída. Você e eu entramos nesse mundo através do nascimento. E temos a segunda, que eu coloquei aqui, que é a morte. E que não tem ninguém que possa escapar disso. Então, entramos e vamos sair. Mas nesse espaço de tempo, enquanto estamos aqui na face da terra. Então, lembrando que Deus criou a mim, criou a você, nos criou. No versículo 27 do primeiro capítulo de Gênesis, Deus cria o homem e cria a mulher. Depois de criar, Ele os abençoa, mas Ele também faz o primeiro casamento, lá no Jardim do Éden, quando une Adão e Eva como marido e esposa. E o que Deus diz? Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A palavra de Deus nunca mudou e jamais vai mudar. Então Deus realizou, e isso está lá no livro de Gênesis capítulo 2. Deus abençoou este casal, dando-lhes filhos, filhas, está lá no capítulo 5 do livro de Gênesis, bem como autoridade sobre tudo o que criou. E viu Deus que tudo que ele fez era muito bom. Não era mais ou menos. Não era só bom, era muito, muito, muito bom. E será que nós reconhecemos tudo isto que Deus fez? Aí, Deus criou. Quando falamos no Jardim do Éden, Deus criou o Jardim do Éden. E o que Ele fez? Esse homem, essa mulher que Ele criou. Eu sempre digo o seguinte: tome cuidado, porque a palavra de Deus é uma só, Deus é um só, Ele é soberano, Ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, mas se não Ele não ocupar, Ele vai executar a sua palavra da mesma forma. Ninguém vai impedir que Deus faça aquilo que Ele faz. Então, quando, muitas vezes, e o que nós estamos ouvindo aqui, e especialmente esse governo passado que trouxe essa miséria, e também tentou de alguma forma introduzir para o povo coisas que a palavra de Deus condena, e aqui uma delas é isso, porque Deus disse o homem e mulher. Deus não criou um homem, depois mais um homem, uma mulher, depois mais uma mulher. Não, Ele criou o homem e a mulher e abençoou e disse: vocês vão se multiplicar e encher a terra. Então a bênção de Deus está aí. O resto é maldição.
O resto é maldição. Então, aqui encontramos nessa santa e bendita palavra. Agora, Deus coloca o homem no jardim que ele criou, que ele fez, que ele formou aquela beleza de coisas, e coloca o homem lá para quê? Para guardar e lavrar esse jardim, para estar lá. No entanto, quando Deus criou, colocou Adão e Eva lá, também lhes disse o que eles deviam fazer e o que não deviam fazer. Vocês podem comer de todos os frutos, isto é, de todas as árvores existentes, menos essa que está no meio do jardim, da ciência do bem e do mal. Essa vocês não devem comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão sofrer as consequências. A morte é certa. Então, Deus colocou isso aqui. Deus nos dá a bênção, nos promete coisas grandes e extraordinárias, mas só vai cumprir se eu e você cumprirmos com a nossa parte. Com a nossa parte. Então não é diferente. Não há Deus maior? Não tem. Não tem Deus melhor? Não existe. O nosso Deus é o melhor, o maior, o todo-poderoso. E esse Deus que ordenou isto, só que Adão e Eva transgrediram, falharam, erraram, comeram o que não deviam comer. E então, você observa isso aqui, Deus deu ao ser humano a terra que criou. Ele fez isso lá com Adão e Eva, e capítulo 115 no livro de Salmos, diz claramente que os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu ao ser humano, aos homens, para que nós pudéssemos desfrutar, para que nós pudéssemos estar nessa terra, para que nesse período de tempo que nós entramos até a nossa saída, nós possamos desfrutar de todas estas maravilhas. Alguns mais anos, outros menos anos, mas todos estes anos devem ser anos de qualidade, de vida abençoada, alegre, feliz. É isso que Deus quer. Agora, quando nós lemos aqui 2,15 de Gênesis, dizendo Deus colocou o homem para cuidar, aí eu faço a pergunta, por que cuidar? O jardim não era Deus? Não era Deus que criou? Ele não devia estar cuidando? Cuidar. Então, ali está muito claro, cuidar do jardim que era de Deus. Tinha ladrão para entrar? João deixa claro que Jesus disse, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E o ladrão entrou lá no jardim do Éden. Sorrateiramente, astuciosamente, usando a serpente para falar com Eva. Você e eu estamos na casa de Deus, mas nós podemos ser enganados se não nos cuidarmos, se não observarmos a palavra de Deus. Deus disse, não coma da árvore que está lá no meio do jardim da ciência do bem e do mal. O diabo veio, usando a serpente para falar com Eva. Olha, Deus não disse que não era para comer, senão vocês vão morrer. Eva deu uma acrescentadinha, mais uma frase, nem tocareis, nem comereis. Esse tocareis não tem na Bíblia. Deus não disse isso para Eva, e nem para Adão. Tem coisas que nós acrescentamos, que não são da palavra de Deus, que não vêm de Deus e queremos colocar que Deus está fazendo isso. Quando eu mencionei de divisões, igrejas que surgem de divisões, é exatamente isso aí. Apenas uma frasezinha. Só que essa frase acabou complicando a vida deles. Então tinha ladrão sim. Adão e Eva não vigiaram. E o ladrão entrou usando essa serpente. Adão e Eva não obedeceram, não ouviram, ou não deram ouvidos àquilo que Deus tinha dito. Veja bem, a desobediência nos traz as consequências que ficam graves. Depois a gente volta lá para o livro de Ageu e vai perceber isso aqui. Então eu e você estamos aqui diante desse Deus tão vivo, tão santo e tão poderoso. Adão e Eva pecaram. Então quando observamos isso aqui,
No capítulo 1, verso 3 do livro do Apocalipse, veja o que diz ali. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. E presta atenção, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Os que ouvem e guardam. Se você não observa a palavra de Deus, se você deixa a palavra de Deus de lado, pode ter certeza que você vai ter problemas. Então, eu e você precisamos lutar por isso. Você pode até, muitas vezes, quem sabe, ser orientado de maneira errada. Tome cuidado com as pessoas que vêm para você. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Porque muita gente, tudo que vem na cabeça diz que foi Deus que disse. A cabeça dele é o Deus. Não. Examine a palavra de Deus. Examine as Sagradas Escrituras. E observe o que a palavra de Deus diz. Porque nós entramos pela porta, por uma porta nesse mundo, nascendo de uma mãe. E eu fiquei pensando o quanto Deus, e que maravilha que Deus fez. Você, mãe, está aqui, lembre de tudo isso aqui. A entrada da minha vida, da tua vida, foi através da minha mãe. Nós viemos a esse mundo, entramos nesse mundo. O amor de Deus deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne, e ali está a bênção. As crianças que nós tivemos aqui hoje apresentadas ao Senhor, maravilha das maravilhas de Deus. E essas crianças têm aqui, não sei, quem sabe 90, 100, 120 anos, e eu não sei, você não sabe, mas se Jesus, mas eu acredito que ele vai voltar antes, então não vai chegar nessa idade, mas que eles possam estar subindo com Jesus. Então você observa isso aqui, você mãe, você mulher, Deus te criou de uma forma extraordinária, gloriosa, maravilhosa. Então preste atenção nessas coisas. E a porta de entrada dos teus filhos a esse mundo deu à luz o filho, a filha. Então você colocou e entrou na obediência da palavra de Deus. Claro, nós temos aqueles que não querem, outros que têm problemas que são estéreis, não têm como ter filhos, mas até esses Deus abençoa, e aqueles que desejam mesmo Deus concede. Então apenas mencionando isso aqui, a vida não tem mais então do que essas duas portas de entrada e de saída, e a saída é através da morte. Agora, uma vez que nós entramos, estamos aqui, nós não temos saída, nós vamos ter que sair uma hora. Você vai ter que morrer, nem que você não queira. E eu sei disso, que eu também vai acontecer comigo. Em algum momento, eu vou fechar os olhos para esse mundo. Em algum momento, eu vou sair pela porta da morte. Mas o que nós precisamos é sair dessa porta para entrar nos céus, não para descer para o inferno. E aí a escolha é durante esse tempo de vida que nós ou ganhamos o céu ou o inferno. Depende o que eu e você estamos fazendo. Agora eu coloquei, e vamos agora para o livro de Ageu. Porque a segunda pergunta é, por que cuidar da igreja? Cuidar do jardim do Éden, por quê? Cuidar da igreja é diferente? Então, esse cuidar da igreja para não sofrer as 5 pragas que estão aqui no livro de Ageu, sobre a vida de quem é indiferente para com a casa de Deus. E aí presta atenção. Quando eu estava preparando essa mensagem ontem, e foi até madrugada, mas eu fiquei olhando para mim, pensando, repensando, quantas coisas. Será que eu não tenho sido indiferente com a casa de Deus, com as coisas de Deus em algum momento da minha vida? Será que aquilo que eu faço com todo esmero, com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho?
faço com todo temor e tremor diante de Deus, sabendo que é a casa do Senhor, que a igreja é o que Jesus estabeleceu na face da terra, é sobre quem colocou a responsabilidade de evangelizar o mundo. E aí, estas perguntas. Agora, vou ler o que está aqui na Bíblia que me deram, de estudos, e esse comentário. A restauração da casa de Deus. A restauração do templo destaca o desejo do Senhor de renovar o relacionamento da aliança com seu povo, caracterizado por sua presença. Um templo decadente significa um relacionamento decadente e traz a impureza em vez de santidade para o povo. A palavra profética é a palavra divina. A mensagem divina vem por meio do profeta Ageu. É caracterizada por assim diz o Senhor. É uma mensagem a Ageu e caracterizada pela expressão, assim diz o Senhor, é a voz do Senhor seu Deus e a mensagem do Senhor. O Senhor é soberano. A expressão Senhor dos exércitos ocorre 14 vezes nos 38 versículos do livro de Ageu, que tem apenas 2 capítulos. O Senhor dá a palavra divina, controla a sorte do seu povo e das nações, controla a natureza, motiva seu povo à ação, estabelece e destitui reinos. O povo precisa trabalhar. Uma casa restaurada trará prazer e glória ao Senhor e transmitirá bênção para o povo. Mas existe um trabalho a ser feito. O trabalho físico é instado na forma de vários imperativos, mas exige também um trabalho que deve ser feito com o coração, como evidenciado pelo chamado a considerar a experiência passada à luz da atual inércia. Amados, para não sofrer as pragas, eu não posso estar indiferente com a casa de Deus, e nem com a causa dele. E isto é para todos nós, eu e você. Eu e você, você e eu, todos nós, pastores, não pastores, líderes, não líderes, oficiais, não oficiais, membros, não membros, isso aqui Deus está dizendo para mim e para você. Então, semeia muito, mas colhe pouco. É o que nós acabamos de ler aqui no livro de Ageu. Deus dizendo, você semeia muito, mas colhe pouco. São todas as pessoas? Não. Não. Aqueles que entram na obediência, semeiam e colhem. Semeiam muito, colhem muito mais. Se semear pouco, vai colher pouquinho. Se não semear nada, não vai colher coisa nenhuma. Mas semeia muito e colhe pouco. E aí eu coloquei aqui algumas coisas. Você se esforça no trabalho. É dedicado. É empenhado. Quero que você pense lá no seu trabalho que você faz. Investe muito. Mas na hora da colheita, vem a decepção. Você é trabalhador, mas não conquista nada. Você trabalha de segunda a segunda. Você vende suas férias. Trabalha no feriado, faz hora extra. E ainda você diz assim, eu faço tudo direitinho. Mas as coisas não dão certo para mim. Por que será? Porque você não corre em favor da tua, porque você corre em favor da tua casa e se esquece. Não se importa com a casa de Deus. Não traz nem os seus filhos. E aí, versículo 11 de Ageu 1 que nós lemos, veio a seca sobre todo o trabalho das tuas mãos. Você fez tudo isto. Ah, na minha vida não dá certo coisa nenhuma.
Acerte sua vida com Deus e então vai dar certo. A palavra de Deus não vai mudar. Deus não vai cair na minha porque eu quero que seja assim. Não é porque eu tenho alguma dificuldade ou alguma necessidade e eu começo a colocar diante de Deus. Não, Deus, você tem que fazer assim, 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 assado. E o pior é que quando vai estar assado, vai torrou tudo e não aconteceu nada. Por quê? Porque nós negligenciamos. Então, semeamos, mas acabamos não colhendo. Come, não se farta. Está sempre insatisfeito. Insatisfeito com a esposa ou com o marido. Essa comida não presta, isso aqui me faz mal, aquilo lá não gosto, e assim por diante. E aí vai. E aí vai. Nunca, nunca, nunca está satisfeito. Nem com as coisas aqui e muitas vezes muito menos com Deus. Não, mas eu não estou insatisfeito com Deus. Está. Está. A mulher que Deus te deu, está reclamando dela por quê? O marido que Deus te deu, está reclamando dele por quê? Os filhos que Deus te deu, está reclamando por quê? Os pais que Deus te deu, está reclamando por quê? É isso que nós fazemos, a insatisfação geral. Então nós estamos insatisfeitos com Deus, com a igreja. Quantos de vocês estão aqui realmente satisfeitos com a igreja? Não precisa levantar a mão, não. Quantos? Quantos estão realmente satisfeitos? Essa insatisfação causada dentro da igreja, com o louvor, com o instrumental, agride seus ouvidos. É que às vezes tem alguns que eu sempre digo assim, está batendo bateria, não está tocando. Isso acontece. No entanto, mesmo assim, você está insatisfeito com as mensagens pregadas? Essa mensagem é muito dura. Ah, essa aqui foi água com açúcar. Então nada te serve, você está insatisfeito com as mensagens, com as campanhas que realizamos. Na verdade, você está insatisfeito com tudo. Você sempre está querendo mais. Só que nem sabe o que é esse mais. Porque enquanto você não buscar aquilo que está na palavra de Deus, esse mais não vai acontecer. Então vive com a sensação de que algo está lhe faltando. Está faltando sim. Está faltando sim. Para mim, para você. Porque se eu ficaria insatisfeito com alguma coisa, é claro que está faltando. Os erros acontecem, as falhas acontecem. E falando administrativamente, na igreja nós temos problemas, sim. Temos problemas com pastores, com líderes, com liderados. Nós temos problemas com funcionários, com trabalho terceirizado e assim por diante. Só que isso não pode me trazer nenhuma insatisfação. Porque estou cuidando daquilo que é de Deus. Indiferente com a casa do Senhor. Então, vai comer e não vai se fartar. Não vai se fartar. Porque você não está dando lugar a Deus. Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Então, indiferente com a casa do Senhor, então vai comer e não vai se fartar. Vai beber e não vai se saciar. Vai trabalhar e ganhar salário para colocá-lo em um saco furado. Recebe, parece que voa. Não. Entregar dízimo, devolver dízimo, imagine. O que eu tenho não dá para cobrir as despesas. Imagine se eu tirar mais 10%, o que é que vai acontecer? Se Deus está em primeiro lugar, para você isso aqui não é problema. Para você isso aqui é bênção. Mas se Deus não está em primeiro lugar, é claro que isso aqui é problema. E aí você continua com o problema. Continua com o problema. O salário continua em saco furado. Agora, como vencer essa indiferença? Nós precisamos vencer isso aqui. Nós precisamos vencer. E então,
Vejam para onde os seus caminhos os levaram, no versículo 7. Veja para onde os levaram. Você tem cuidado do seu irmão? Do seu irmão da igreja, seu irmão biológico? Você tem cuidado? Você tem visitado os seus irmãos? Você se compadece dos perdidos? Dos que estão indo para o inferno? Ou, pelo contrário, tomara que morra, que desapareça, que vá para a cadeia, que aconteçam todas essas coisas? Como é que você age? Qual é? Lembramos lá do rico e do Lázaro. Rico e Lázaro. O rico não se compadeceu de Lázaro. Ele amou mais as coisas desta terra, dessa vida. Deus não estava em primeiro lugar na sua vida. Após a morte, o que amava a Deus não é porque era mendigo, não é porque era pobre, porque diante de Deus, gente, não importa, mendigo, pobre, miserável, rico, riquíssimo, o que não sabe nem o que tem, se não tiver Jesus, vai para o inferno, tanto um quanto o outro. Não tem classe pobre, nem média, nem rica. A salvação está em Cristo Jesus, deixou Jesus de lado, o inferno é garantido. Então, Jesus disse em Mateus capítulo 25, verso 40, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, se eu faço alguma coisa, eu vou ter a recompensa de Deus. Agora, se eu faço, dizendo assim, ó, eu estou dando isso aqui, mas eu quero ver o que eu vou receber. Barganha? Não. Não. Dê. Como se fosse ao Senhor. Faça alguma coisa para o seu próximo, como fazendo para Jesus. Você traz os teus filhos para a igreja? Se não está trazendo, você está os encaminhando pelo caminho mau. Coitadinho, estuda a semana inteira. Domingo é o único dia que ele vai dormir um pouco. Vai dormir enquanto ele poderia aprender alguma coisa de Deus, ou tomar uma decisão de servir a Deus. Você o impediu e você é o culpado disto amanhã. Se ele se perder nesse mundo e for para o inferno, a culpa é sua. E você, pai e mãe, os trouxeram para esse mundo. Ele entrou nesse mundo por causa de vocês. Agora, que ele vai sair desse mundo, não é por causa de vocês. Vai sair por causa do pecado que aconteceu com Adão e Eva. E aí a sentença que foi dada por Deus, lá no capítulo 3, verso 19 de Gênesis, dizendo, do pó foste tomado e em pó te tornarás. Essa sentença está atrás de nós, ela está decretada e não vai mudar. Então, o que é que eu e você estamos fazendo? Com as nossas famílias, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de aula, de ensino e assim por diante. O que você está fazendo com as pessoas que te cercam, que te rodeiam, onde você vive, onde você trabalha? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Eu e você não podemos nos encaminhar pelo caminho que nós já entramos muitas e muitas vezes, que é o versículo 7. Vejam para onde os seus caminhos levaram. É aquilo que eu preciso para mim, só eu que tenho que ter, eu tenho que ter mais do que os outros. Gente, vamos aprender com o Senhor. Aquele que tem mais não vai ter de sobra, o que tem menos não vai ter falta, se confiarmos e andarmos segundo a palavra de Deus. Então Jesus, quando disse isto aqui, agora, veja bem o que nós encontramos aqui no livro de Ageu. Subam o monte. Versículo 7 ainda. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. E o verso 8 começa, subam o monte. Subir o monte para quê? Chegar lá em cima e ficar olhando a beleza da natureza, os mirantes. Não tem nenhum pecado se fazer isso aqui.
olhar, ver o que Deus criou, como é que não é. Mas aqui está claro, subam o monte. Para subir não é fácil. Não é fácil. Alguns têm mais dificuldade, outros menos. Outros talvez digam assim, eu não posso subir. Mas esse monte você pode. No entanto, dá trabalho. No entanto, tem sacrifício. No entanto, tem renúncia. E eu preciso fazer isso aqui, senão eu não subo. E para subir, eu tenho que me desvencilhar de várias coisas. Cargas que nós temos nas nossas costas. E Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Se queremos carregar o nosso, nós não vamos conseguir subir. Mas a ordem é, subam o monte, o versículo 8. E a segunda frase deste versículo, para trazer madeira. Agora tem outra parte que também é difícil, não é nada simples, não é nada fácil. Trazer isto aqui sobre seus ombros. Vai lá, sobe a montanha, corta a madeira, põe nas costas e agora volta. E agora volta. Isso exige. No entanto, tem muita gente que quer sempre a bênção de Deus, mas não quer nenhum sacrifício. Não, eu já devolvi o dízimo, dei minha oferta, não tenho mais nada que fazer. Tome cuidado. Você está deixando a casa do Senhor, a casa de Deus, deserta. E Deus tem essa reclamação contra você, contra mim. Então, nós precisamos estar atentos. Então, mas subindo, fazendo isso, nós vamos ter a recompensa. Tragam madeira. Tragam madeira. Subam, cortem e tragam. O trabalho tem que ser completo. Se eu fizer pela metade, eu nunca vou chegar a alcançar a bênção de Deus. Se eu fizer 99%, também não. Tragam madeira. E aí, faz a gente lembrar o que está em Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Depois vocês vão fazer prova de mim. Não antes, depois. Antes, quando ninguém tem nada. Isso aconteceu com Jacó. No caminho que ele estava indo, não tinha nada. Portanto, não podia devolver dízimo nenhum. O que ele tinha era apenas azeite que derramou sobre aquela pedra e ali fez o seu voto, dizendo, Deus, se tu me deres comida, roupa e etc., e eu puder voltar, certamente te darei o dízimo de tudo. De tudo. Então, aí podia ser feito o voto. Mas se eu tenho, não tenho como fazer isso aqui. E aí, eu coloquei inclusive um dos pontos, vocês que têm trabalhado, que têm servido, e alguns de vocês fazem com muito amor, com muito carinho, com muito desprendimento, muitas vezes dando até o que não tem, mas fazem e conseguem realizar a obra do Senhor. Agora, construam. Veja bem o que está escrito neste versículo. Construam o templo, ainda no versículo 8. Construam o templo. Muitas vezes a gente tem que fazer isso aqui. Eu lembrei de construções que estão lá na chácara, e até eu disse, vamos fotografar aquilo lá, ou filmar, trazer para vocês que não têm conseguido ir até lá, mas quem foi, viu, e na verdade viu pouco, porque estava tudo fechado ainda, agora já ficou aberta uma das partes construídas, e alguém chegou lá esses dias, mas que maravilha. Bem, para Deus nós temos que fazer o melhor. A gente não vai exagerar nas coisas, mas o melhor que nós podemos fazer, precisamos fazer. E nós vamos ter que comprar terrenos aqui. A gente está em negócio com um deles. E nós precisamos disso aqui. Por quê? Para a casa de Deus, para que o povo de Deus, para que aqueles que estão perdidos, que não estão aqui conosco, venham e tenham lugar para se abrigar, para
cultuar conosco a Deus, para aprender, para receber a graça e a bênção dos céus. Então nós temos essa grande e gloriosa responsabilidade. Então aqui, construam. Para quê? Veja o que é que Deus diz. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. E quem diz isso aqui é Deus. O que fazemos para o Senhor alegra a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E lá no capítulo 8, versículo 10 do livro de Neemias, diz assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. Você está tendo lutas, trabalhos, dificuldades, não se entristeça. Faça, porque a alegria do Senhor é a tua, é a minha força. A alegria do Senhor é a força da igreja. Se a igreja obedece, se a igreja anda nos seus caminhos, a alegria do Senhor vai nos fortalecer, vai nos fazer crescer, vai nos fazer buscar os que estão perdidos, vai nos fazer enviar homens e mulheres para nações que não conhecem Jesus. Então, nós temos aqui uma promessa sobrenatural de Deus. O que faremos com o nosso passado? Já que nós vamos entrar daqui para frente procurando fazer algo melhor. Os nossos erros. O diabo quer lembrar do nosso passado, para dizer que não temos direito ou dignidade para receber. É isso que o diabo cochicha nos ouvidos, assim como ele falou com Eva lá. Ele usa todos os métodos para falar com qualquer pessoa, usando pessoas, ou mesmo não usando pessoas diretamente, ou usando algumas serpentes para falar com você, comigo. São verdadeiras serpentes enviadas. Então, eu e você precisamos estar atentos. Atentos. O diabo quer fazer isso aqui, lembrar você. Lembra daquele negócio que você fez? Então, a gente sempre usa a experiência do Lutero. Eu acho que domingo passado, se não me engano, o pastor Silas mencionou isso aqui, inclusive. Quando Lutero estava traduzindo a Bíblia, e o diabo se apresentou para ele com uma lista enorme de pecados deles. Você traduzindo a Bíblia, veja aí toda essa lista de pecados. Ele olhou, tá certo, você tem razão. Eu fiz tudo isso. Talvez até você esqueceu de alguma coisa. Só que você esqueceu de colocar bem embaixo a última frase. Qual é? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o diabo tem que saber disso aqui. Eu e você fomos purificados. Você que ainda não foi, vai ser agora. Quanto tempo Deus leva para perdoar um pecado? O tempo que eu e você gastamos para pedir perdão e se arrepender. Só esse tempo, nada mais. Nada mais. Então, o diabo tem que saber isso. E nós, vamos fazer o quê? Só vamos fazer isso aqui para o diabo? Nós vamos lembrar ao diabo o passado dele e o futuro dele. Porque o nosso futuro está garantido com Jesus. E o dele está garantido no lago de fogo e enxofre que vai arder para sempre. Então, não tema essas coisas. Faz o diabo se lembrar disso aqui. Se você fosse a única pessoa nesse mundo, a única, não tivesse nenhuma mais, Jesus teria morrido por você para te salvar. Jesus teria morrido por você para te salvar. Jesus morreu porque amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida, para que todos aqueles que nele acreditam, que nele creem, que nele depositam a sua confiança, estes tenham vida eterna. Quem não acreditar,
infelizmente, a condenação é certa e o inferno também. Mas quem crê no Senhor Jesus é salvo. É lavado de todos os seus pecados. Então a tua negligência até hoje, as tuas falhas, o abandono da casa de Deus. Muitas vezes assim, hoje estou cansado, não vou para a igreja. Mas cansado mesmo, quando você precisa, o seu horário de trabalho, você vai lá e você não reclama. Gente, vamos dar lugar a Deus, que Deus tenha o primeiro lugar na minha vida, na tua vida. Deus quer ter o primeiro lugar. Nós entronizamos quando cantamos isso aqui. Que tipo de trono estamos oferecendo para o Senhor? Jesus senta aqui, só que eu sento no meio e você senta lá na beiradinha. Se você cair, caiu, mas eu tenho que estar sentado. Gente, Deus quer estender as suas mãos. Uma pergunta. Você que não entregou a sua vida a Jesus ainda, Ele morreu por você. Se você fosse a única pessoa que tivesse no mundo, Ele morreria para te salvar. Ele quer te salvar agora. Alguém conosco que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não recebeu Cristo como seu Salvador, e quer dizer isso aqui para Jesus hoje: Senhor, Tu morrestes em meu lugar, eu quero te receber na minha vida, e quero ter-te na minha vida como o principal, a primeira pessoa, que ocupe o mais alto lugar na minha vida, que ocupe tudo na minha vida. Se quer que Jesus faça isso, incline a cabeça, feche teus olhos. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar com Cristo esta manhã, se há, levante a sua mão para os céus, eu quero orar por você. Se alguém pode levantar a sua mão para os céus, aqui na galeria, levanta a mão. Se eu não estou vendo, abana com a mão. Temos lá, Deus abençoe. Mais alguém entregando sua vida a Jesus, recebendo Cristo como seu Salvador, levante a sua mão. Ou fique em pé, e eu quero que você fique em pé agora. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a bênção de Deus. Deus abençoe. Mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar com Cristo, Deus abençoe. Vamos orar agora. Meu Deus e meu Pai, estende as tuas mãos sobre as tuas filhas que te recebem agora como Senhor e como Salvador, dando-lhes a tua graça, dando-lhes a tua bênção, que os teus filhos alcancem o teu favor, sejam por ti abençoados, no nome santo e eterno de Jesus, te pedimos agradecendo agora. Amém e amém, Jesus. Alguém vai estar lá pertinho de você, te dar uma breve orientação da equipe da integração. Que Deus te abençoe, pode sentar. Queridos, nós estamos diante da majestade divina, a soberania de Deus. A soberania de Deus. Então, eu voltaria ao início apenas para frisar: Deus é soberano na sua vida? Ele tem o primeiro lugar? Pois bem, com certeza você descobriu várias coisas que não tinha. Eu espero que quando você voltar para sua casa, você volte pensando exatamente nisto. Senhor, como estou eu? O que estou eu fazendo? Eu estou deixando a tua casa? Eu não estou levando os meus familiares para a tua casa? Eu estou procurando, estou tão preocupado com as minhas coisas que não tem tempo de ler a palavra, de orar, de ir na tua casa, porque o tempo de orar, ler, na sua casa, na minha casa, eu tenho que fazer, você tem que fazer. Mas eu tenho que ter esse tempo de adorar a Deus com os outros. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122. É alegria. Talvez algum de vocês veio hoje aqui com cara de 6 horas da manhã, em vez de 15 para as 9. Mas sorria, Jesus te ama.
Ele quer ver você satisfeito diante dele. Não fique pensando só nas suas coisas. Lembre-se que o reino de Deus é responsabilidade tua e minha, não é só minha. Eu não teria como fazer sozinho. Nem um outro pastor, nem uma outra pastora, nem um líder, ninguém. Nós precisamos uns dos outros para que juntos adoremos a Deus. Eu gostaria que você se colocasse em pé agora. Eu quero só ler, sem nenhum comentário, mas o capítulo 8 do livro de Salmos, porque ele diz respeito a tudo que nós ouvimos aqui. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, eu creio que você entregou a sua vida a Jesus e você o ama. Como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra.